Senhor, nós estamos mais um dia, meu Deus, falando da sua palavra, meu Deus, procurando a sua face em primeiro lugar, Senhor, do que criasse todas as coisas, meu Pai, que retirasse, meu Deus, a terra do meio das águas, Senhor, que colocasse a pedra de esquina, meu Deus, estendesse os céus como se fossem cortinas, Senhor. Nós estamos aqui hoje, meu Pai, pedindo a sua bênção nesse dia, Senhor. Que eu só possa ser, meu Deus, nesse dia abençoado, meu Deus, com seus filhos, meu Deus, possa trazer bênção, meu Deus. Possa trazer livramento, meu Deus, que o Senhor venha estar trazendo, meu Deus, vitória, Senhor. Que o Senhor Jesus possa estar acompanhando, meu Deus, na sua frente, na sua retaguarda, na sua direita e na sua esquerda, Jesus. Não há impossíveis para você, Senhor. Eu creio que aquele que anda na tua presença, ele obterá proteção, Jesus. Ele chegará do outro lado do lago. Mesmo que as tempestades elas soprem, elas não o pararão, pois é tu que está guiando o barco da nossa vida, Jesus. E se tu liberou da palavra, ela irá cumprir, porque tu não é o homem para mentir, Jesus, nem filho do homem para prometer e não cumprir, Senhor. Amém. Nós cremos nas tuas promessas, Senhor. E as tuas promessas, Senhor, elas são espírito e vida, as tuas palavras, em nome de Jesus. Nós estamos aqui hoje para ler uma palavra abençoada do Senhor. Nesse dia de aflições, de muitas aflições, devido a tribulações que andam passando nesse mundo. Pois a palavra ela diz lá em Apocalipse que haveria terremoto, haveria rumores de guerra. Mas nós não deveríamos ficar tristes, não deveríamos nos apavorar, pois não seria o fim. Que o sangue de Jesus, ele nos protegeria, ele nos cobriria, ele nos guardaria naquele grande dia. Assim como Ló, Jesus não permitirá que a gente seja destruído pelas chamas, mas ele nos tomarás pela mão e nos tirarás antes que a destruição sobrevenha sobre essa terra. Amém. Aquele que está com sua Bíblia Sagrada pode estar abrindo em Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 22. Num daqueles dias entrou num barco, ele e seu discípulo, e lhe disse: vamos para o outro lado do lago. E partiram. Mas enquanto iam, Jesus adormeceu, e uma grande tempestade de vento desceu sobre o lago, e o seu barco estava se enchendo de água, colocando todos em perigo. Então os discípulos se aproximaram de Jesus, dizendo: Mestre, mestre, não te importa com que morramos? Então ele se levantou, repreendeu o vento e a fúria das águas, que cessaram e ficaram calmos, e lhe disse: onde está a confiança de vocês? Meus irmãos, tem hora que a gente está no meio de tanta tribulação, tempestade, que a gente que é humano, a gente que é carne, a gente que é falha, a gente que é pecador, acaba duvidando da palavra de Deus. Mas se Deus ele liberou uma palavra, ele liberou uma instrução, ele liberou uma direção, a gente vai chegar lá. Deus liberou uma direção a Paulo para que Paulo fosse a ilha de Malta, e mesmo com o barco, mesmo com o navio de Paulo ele viesse a se quebrar, todos aqueles a qual Deus falou, eles não vão se afogar se eles permanecerem no barco. Eu os entreguei na sua mão, Paulo. Eles chegaram em terra firme. Se Jesus ele liberou uma instrução na sua vida, se Jesus ele liberou uma palavra na sua vida, se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você vai chegar do outro lado do barco. Os discípulos do outro lado do lago, os discípulos de Jesus, eles entraram no barco sem saber para onde Jesus iria. Jesus ele fala: vamos para o outro lado do lago, mas o outro lado do lago é um lugar que a gente não conhece. É um lugar desconhecido, mas Jesus ele já sabe o que está lá. Jesus ele sabia que a tempestade ela desceria, só que a tempestade para Deus não é nada. Se Deus ele está no barco, o barco não vai afundar. Se Deus ele está no barco, a gente vai chegar no objetivo. A palavra de Deus ela diz que Jesus ele entra no barco com o objetivo de ir na terra dos Gerazenos, pois existia um homem lá que a tempestade estava soprando na vida daquele homem havia muito tempo. E os demônios eles pegavam aquele homem e os conduziam a lugar que não tinha nada. Lugar que não tem nada é deserto. Lugar que não tem nada é vale. Lugar que não tem nada. Eles conduziam aquele homem a lugares áridos.
E aquele homem não vivia numa casa, já fazia tempo que aquele homem com o vento soprava e ele não conseguia ir aonde ele queria. Ou eram os homens tentando o acorrentar para o parar, ou eram os demônios quebrando a corrente e o levando eles para locais, para a catacumba, para locais de morte. Só que Jesus, ele é qual cumpre a vontade de Deus, e ele por uma única alma, ele entra no barco e ele toma uma direção em rumo à terra dos Gerazenos, com o objetivo de libertar aquele homem. Aquele homem, ele nem conhecia a Jesus ainda. Você imagina. E os discípulos de Jesus já estavam na caminhada com Jesus, e eles entram no barco com Jesus, e Jesus, ele libera uma palavra, é a palavra de Deus que ela vai conduzir a nossa vida. É a palavra de Deus que ela vai conduzir o rumo. Porque Pedro e André, eles eram marinheiros experientes, mas estavam navegando por água desconhecida. Só que a gente não pode ser guiado pelo nosso próprio entendimento, pelo que os nossos olhos estão vendo, mas a gente tem que ser guiado pela palavra. Porque a palavra diz que Jesus, ele adormece e que a tempestade ela desce, mas é o mesmo Jesus ao qual adormeceu, é o mesmo Jesus que caminhou sobre a tempestade e que Pedro foi ter com ele. É o mesmo Jesus que está na nossa vida hoje. E ele disse: tenham confiança em mim. Por que vocês duvidaram? É a dúvida que nos faz afundar nos nossos problemas. Pedro estava caminhando bem sobre as águas, mas a dúvida fez com que Pedro afundasse. Mas Jesus, ele não deixou que Pedro se afogasse. Ainda que você tenha dúvida, a promessa de Deus, ela se cumpre. Jesus disse: Pedro, venha. E Pedro foi. Só que no meio da tempestade, Pedro quase afundou por duvidar da palavra de Deus. Só que Jesus, ele foi até ele, cumprindo a palavra, que Pedro ia ter um encontro com ele nas águas, e ele conduziu Pedro de volta. Jesus está te conduzindo de volta hoje. A direção que você saiu da sua vida, se você está sem uma direção na sua vida, se você está se afundando nos seus problemas, Jesus está te conduzindo hoje ao barco. E quando a palavra de Deus ela diz que Jesus ele entra dentro do barco, a tempestade, os ventos eles param de soprar. Aleluia. A palavra de Deus ela diz então que aquele homem Gerazeno ele vai se prostrar perante os pés de Jesus. E aquela legião de demônios, ela fala: Jesus, seu Nazareno, o que você veio fazer aqui? Veio nos atormentar, porque o diabo ele sabe que ele é um derrotado. Ele sopra com seus ventos na nossa vida para tentar nos trazer tribulações, para tentar trazer deserto, para tentar trazer morte. Mas naquele momento Jesus, ele começa a repreender aquela legião. E aquela legião, ela pede a Jesus: podemos entrar nos porcos? Jesus fala: vá. Os porcos, então, eles ficam enlouquecidos, eles se atiram no mar e se afogam. Mas eu posso falar, aquele homem ao qual estava aquela legião que estava prostrado perante Jesus, os porcos se afogaram, mas aquele homem não se afogou, porque Jesus é na sua vida. Jesus não permitirá que você se afogue e nem que o fogo te consuma. Aleluia. Então a palavra de Deus ela diz então que Jesus ele permite aquele homem voltar para a sua casa. Aquele homem ele pede: Senhor, posso ir com você? Jesus fala: volte para a sua casa e anuncie aos seus. Aquele homem nunca habitou numa casa. Ele nunca tinha habitado numa casa, porque os demônios conduziam a vida daquele homem aonde eles queriam. Mas agora Jesus estava conduzindo aquele homem à casa dele. Jesus estava trazendo libertação à família dele. Aleluia. E a palavra de Deus diz então que aquelas pessoas elas ficam atemorizadas com Jesus, pois aquele homem que vivia sendo opresso agora estava são, de pé, libertado. Porque quando Jesus ele tem um encontro com você, Jesus ele te transforma. As pessoas ao qual te viam de uma maneira, agora te veem de outra maneira. Elas não reconhecem agora aquele homem que estava possesso. Quando Jesus ele entra na sua vida, ele traz uma transformação tão grande que todas as pessoas têm que falar: Deus é contigo, Deus ele é na sua vida. Então, meus irmãos, a palavra ela diz que Jesus ele toma o barco de volta, porque Jesus ele chegou lá para cumprir um objetivo. O mesmo Jesus que falou: vamos para o outro lado do lago, é o mesmo Jesus que chegou no outro lado do lago para repreender aquela tempestade na vida daquele homem. É o mesmo Jesus que repreendeu a tempestade que estava no caminho ao qual os discípulos tinham medo. Então vamos ter confiança no Senhor, que ainda que a tempestade ela sopre, ainda que a gente tenha medo, Jesus ele está no barco, o barco não vai afundar, você não vai se afogar, em nome de Jesus.
Você vai chegar a pé de insulto no outro lado do lago, porque Deus, Ele é na sua vida. Amém. Eu vou encerrar essa palavra, toma essa palavra profética para a sua vida com uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor. Tu, Senhor, sabes, Senhor, das nossas fraquezas. Tu sabes que somos pó, Jesus. E Tu se compadece de nós. Tu tem piedade de nós, Senhor. Tu deu o Seu sangue por nós, Jesus. E a Sua palavra diz que nós somos Suas ovelhas, nós somos Suas primícias, Senhor. Nós somos preciosos para o Senhor, meu Deus. E que Tu larga aquela ovelha, meu Deus. Aquelas 99 ovelhas, e vai até aquela ovelha que está perdida, Jesus. A coloca no ombro e a conduz de volta, Senhor. Eu creio, Senhor, que ainda que nós passamos por vales, meu Deus, ainda que nós passamos por deserto, Senhor, Tu está conosco, é a Sua vara e o Seu cajado, Senhor, que nos conduzem, meu Deus. Tu nos protege com a sombra da Sua destra, Senhor. E nós não precisamos temer mal nenhum, pois o nosso Deus, Ele comanda os ventos e as águas o obedecem. O nosso Deus, Ele pisa em tempestades. O nosso Deus, Ele formou os mares. E Ele formou todas as coisas. E nada pode impedir os teus pensamentos. E no nome de Jesus e na bênção de Jesus que eu creio, que nós podemos descansar e voltar a acordar, crendo que o Senhor que está conduzindo o barco da nossa vida. Amém. Toma essa palavra para a sua vida, que você seja abençoado nesse dia.